Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando, tudo tranquilo com vocês. Na última aula a gente começou a falar sobre o filo artrópode, né? Então falei um pouco das características gerais, né? Simetria bilateral, celomados, triblásticos, protostômios. E falei um pouco, falei da classificação deles, né? Então falei lá da, da metameria deles, se eles também apresentam metameria, mais um pouquinho de diferente lá dos anelídeos. Alguns metâmeros deles são unificados, né, formando estigmas. E esses estigmas, a forma que acontecem essas unificações, elas podem, inclusive, ser utilizadas para a gente separar na classificação lá os crustáceos, os, os crustáceos, os quelicerados e lá o grupo daqui tem os insetos e os miriápodes. A gente viu lá de característica interessante, importante dos artrópodes é a questão do exoesqueleto, né? Além das dos apêndices articulados, seja a pata, seja as antenas. E a questão da característica deles também da muda, né? Do processo de equidise, que é o processo de troca lá da carapaça deles, né? Do exoesqueleto que não cresce junto com o animal. Então, a gente tem todos esses processos, essas características, e dentro de cada um desses grupos a gente tem suas características, particularidades, né? As partes do corpo, a segmentação, o, é, alguns aspectos mais particulares de cada um desses grupos, né? A presença de antenas ou não, de cefalotórax ou não, e por aí vai. E a gente fechou lá a parte 1. Né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a anatomia e fisiologia dos artrópodes, ou seja, falar dos sistemas deles, como a gente falou dos outros grupos, né? Como é o sistema digestório, como é respiratório, circulatório, falar um pouco do sistema muscular, locomotor, e fechar rapidinho por último lá na reprodução geral de cada um desses principais grupos, para a gente fechar artrópodes. Então, como artrópodes é um assuntozinho um pouco maior, aí eu preferi separar ele em dois vídeos para não ficar um excesso de informação para vocês e que poderia mais atrapalhar do que ajudar. Naquela aula super longa com muita informação. Já tem muita informação, né? Então imagine essa informação em quantidades absurdas. Né? Então, vamos falar um pouquinho do sistema muscular e a movimentação dos artrópodes. Né? Os artrópodes eles têm um sistema muscular deles bem desenvolvido, né? Por exemplo, a parte comestível do camarão, que a gente come camarão, obviamente, quem come carne, obviamente, por exemplo, é constituído pelos músculos dos metâmeros abdominais, né? Aquela parte tem que comer a cabeça do camarão, a gente tem que arrancar a cabeça, né? E aí aquela partezinha que sobra, né? Justamente ela é constituição a musculatura dos metâmeros abdominais, né? Na região abdominal, vamos tirar lá o cefalotórax dele, né? Que a gente chama da cabeça. Os músculos eles se fixam, né, nas partes internas do esqueleto, como a gente já tinha visto na aula passada, né, e funcionam em antagonismo, né, ou seja, a contração de outro músculo faz a perna, a contração de um músculo faz uma perna flexionar-se, né, a contração de outro músculo faz essa perna distender. Então a gente tem uma série de musculaturas para fazer com que eles consigam movimentar os seus apêndices e suas estruturas. Né? Então é a ação de músculos antagônicos, ou seja, um músculo contrai, ou um músculo distende, o outro flexiona a pata. Então essa ação desses músculos de ação antagônica oposta, conjugada ao exoesqueleto, né? Ou seja, unida com associado a um exoesqueleto rígido que permite, né, a grande variedade e eficiência dos movimentos dos artrópodes, inclusive a movimentação das asas para o voo no caso dos insetos. No caso dos insetos, eles são os únicos invertebrados que são capazes de voar. Então, em todos os invertebrados, os únicos que podem voar são os insetos. Né? Inclusive dentro até do grupo dos artrópodes, né? Só tem os insetos que são capazes de voar. Então suas asas são totalmente diferentes, por exemplo, de asas de aves
das aves, né, e dos morcegos, por exemplo. Nesses vertebrados, né, tanto nas aves como nos morcegos, a asa é o membro anterior com o esqueleto interno, né, e que é adaptado ao voo. A gente vai ver isso lá mais para frente. As asas dos insetos são estruturas laminares, né, como se fosse um formato de lâmina, revestida pelo esqueleto, né, quitinoso ou por cutícula. Né. Tem alguns insetos que podem, ao invés de ter a quitina, tem a cutícula. Então, neles, nessas asas a gente pode distinguir, né, algumas linhas mais espessas, né, que são as nervuras deles. No interior do corpo, dessas nervuras circula a hemolinfa, que seria o sangue deles, né? A gente fala disso mais pra frente. E também nas asas dele também tem traqueias que ajudam na oxigenação, né, e na alimentação da célula. Né? Mas pra gente falar da traqueia também, que é a forma que eles respiram. Se vocês quiserem pegar uma barata em casa para olhar isso melhor. Então acredito que os primeiros insetos que tinham asas, né? Eles tinham dois pares de asas muito semelhantes ao que são as libélulas hoje em dia, né? Que é da ordem das odonata. E ao longo da evolução, né? O par de asas anterior se modificou, né? Passando a proteger as asas, né? Que você vê na barata, ela abre aquela parte de cima, né? Que protege, né? E embaixo está aquelas asas desses animais sem plano de voo, né? E aí, dependendo de cada ordem, grupo de insetos, a gente vai ter características específicas das alas dele. Obviamente, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, vocês vão encontrar que tem uma série de diferençazinhas de nomenclaturas, astéliomas, hemilétros, élitros, os balâncticos, os halteres, né? Isso já tem várias classificações, não precisa saber esses excessos de detalhes não. Mas uma coisa que é interessante que você precisa saber é que as asas elas vão se movimentar pela atuação conjunta, como eu já falei, né? Assim como nos outros apêndices, né? A atuação conjunta dos músculos e dos esqueletos. Né? No caso, a musculatura do voo, que está localizada, essa musculatura do voo está localizada dentro do tórax desses animais. Né? Então, o tórax ele vai se constituir, né, por uma placa quitinosa dorsal, né, o tergo. Vejam ali em cima, está o tergo, está no tergo abaixado, por exemplo. Duas placas laterais que a gente chama de pleuras, estamos ali escritas as pleuras em cima. E uma placa ventral que é o externo. Então tem as placas, o tergo é a dorsal, a pleura são as laterais e o externo é a ventral. Né? E disposto longitudinalmente, que estão assim, longitudinais, unindo a placa dorsal e ventral aos músculos que são chamados de músculos transversais, os músculos longitudinais são esses assim, os verdes para frente, sempre confundo, longitudinal. Tem os músculos longitudinais que vão assim no sentido das costinhas do bicho aqui, né, nesse sentido aqui, da cabeça para as costas, da cabeça para trás, né, ou seja, no sentido cabeça de abdômen e vice-versa. E o que une a placa dorsal e ventral são os músculos que chamam de músculos transversais, né, que esses são os que chamam de músculos tergo-externais, né, porque ele une o tergo, que é a placa dorsal, ao externo, né, que é a placa ventral. Então a gente tem a musculatura longitudinal, que são aí em cima, que são as bolinhas, e os músculos transversais, né, ou os músculos tergo-externais, que unem a placa dorsal com a placa ventral. Então são essas coisas. Então o movimento das asas, dessas asas implantadas no tórax, entre o tergo e as pleuras, ocorre pela ação antagônica desses músculos torácicos. Né? Então, quando os músculos transversais, que são esses que vão da cabeça para o abdômen, quando os músculos transversais se contraem, quando os músculos transversais se contraem, que são, eu descobri, eu fui invertendo, os transversais
e os longitudinais, que vão para frente e para trás. Então, quando os transversais, que são esses tergoesternais, eles se contraem, os músculos longitudinais eles relaxam, certo? Então, levanta as asas. Quando os músculos longitudinais se contraem, os músculos tergoesternais eles se distendem e aí as asas baixam. Então veja que ele tem um conjunto de músculos que atuam em oposição. Então, músculos longitudinais distendidos, a asa levanta, e os músculos das placas dorsal ventral, né, que são esses tergoesternais, eles ficam contraídos, a asa levanta. Quando tem a contração dos músculos longitudinais e a distensão dos músculos das placas ventral e dorsal, as asas baixam. Então esses músculos eles vão atuando de forma oposta e vão fazendo com que as asas levantem e abaixem. E assim eles consigam, de forma bastante ritmada, eles conseguem bater suas asas e voar. Então o bastante interessante é vocês lembrarem de que nesse processo de batimento de asas e da movimentação de forma geral dos apêndices dos artrópodes, a gente sempre tem esses músculos opostos, né? Então os músculos longitudinais, no caso dessas asas aí, eles vão estar em oposição aos músculos transversais, que são os músculos, né, das placas dorsal ventral, ou que a gente chama também dos músculos tergos-esternais, né? Que é o tergo, a placa dorsal, externa, que é a placa ventral. Então é importante vocês lembrarem disso. Com relação ao sistema digestório desses animais, a gente tem os artrópodes, né? Então a gente vai ter a boca, né, dos artrópodes situado na posição ventral, mais embaixo, né? E em torno dela a gente tem vários apêndices que auxiliam na alimentação, né? Então a gente tem mandíbulas, maxilas, né? Uma série de estruturas que vão auxiliar na alimentação, né? A estrutura e função dos apêndices bucais apresentam grande diversidade, ou seja, tem muitas diferenças, dependendo do tipo de alimentação. Então aqui vocês podem ver aqui do meu lado, por exemplo, algumas modificações do aparelho bucal de alguns insetos. Então tem um lambeador sugador, né? Tem lá a mandíbula, tem o papo labial. Então ele tem essa estrutura para você essa língua para sugar e lamber, né? A gente tem, por exemplo, pode ter um aparelho mastigador, sugador, tem gente que tem as diferençazinhas aí, o picador, sugador, né, que aqui tem o lábio, a maxila, a mandíbula, ou seja, esses animais eles podem ter peças bucais com apêndices completamente diferentes, dependendo da adaptação para o tipo de alimentação que eles têm, certo? Então a digestão dos artrópodes é extracelular, ou seja, acontece dentro dos órgãos do sistema digestório. As enzimas digestórias são secretadas por células da parede do intestino e dos dois órgãos anexos, né, que são o que a gente chama do hepatopâncreas e dos secos gástricos. Então ali que está vendo ali secos estomacais, estômago, né, eles apresentam glândula salivar. Então, os nutrientes absorvidos pelas paredes do intestino e dos secos gástricos, que chamam de secos estomacais aí, atingem o sistema circulatório que sobrecarrega sua distribuição pelo corpo. Então tem uma série, então eles têm a mandíbula, as peças bucais, faringe, papo, glândula salivar, eles têm a aorta ali em cima, isso é sistema circulatório. Eles têm secos estomacais, estômagos, ali tubos de Malpighi da excreção, intestino e o ânus, né? Ou seja, eles têm um sistema digestório completo, e são organismos protostômicos, né? Ou seja, o blastóporo ele dá origem primeiro à boca e depois o ânus se forma. Então esses animais eles vão ter uma série de adaptações. Alguns aracnídeos eles apresentam digestão extracorpórea, né? Eles lançam as enzimas digestórias na presa, geralmente lá na teia deles, e depois que a digestão acontece eles vão lá, algumas aranhas elas vão lá e sugam esse produto da digestão, certo? O sistema circulatório desses animais é o sistema circulatório tipo aberto, né? Então os artrópodes têm esse sistema circulatório aberto, ou a gente chama também de lacunar. Nos insetos, né, há um grande vaso dorsal que percorre o corpo longitudinalmente, né, que são esse vaso aqui nas costas, que seria a aorta, né? Na região abdominal eles apresentam uma porção dilatada, que é o coração, que o coração deles é dividido internamente em câmaras,
separadas por orifícios, que são essas que a gente chama aí de hóstias, certo? Então o coração ele vai ter essas cavidades, ele vai ter separado por essas válvulas que vão ter essas hóstias aí. A gente chama de lacunar, então é um sistema circulatório aberto, porque o sangue, né, que é a hemolinfa deles, ela circula parte dentro dos vasos e parte fora, né? A parte circula dentro desse grande vaso dorsal, mas uma parte desse sangue ele circula fora dos vasos sanguíneos, né? Então, um sistema circulatório do tipo aberto, lacunar, porque a lacuna são esses espaços que eles têm aí. No caso dos crustáceos, né, o coração ele fica localizado no cefalotórax, né? A diferençazinha aí para os insetos, que é esse esqueminha de inseto aí. Então, o coração fica localizado no cefalotórax, né? E a hemolinfa ela passa pelas brânquias, né, para se oxigenar, né? Com a diferençazinha, já que os crustáceos eles respiram através das brânquias, né? E os insetos, por exemplo, eles respiram pelas traqueias que se localizam em toda a parte dorsal do animal, por isso que eles têm esse grande vaso aí para auxiliar nesse processo. Então, como eu já falei, né, o vaso aí é a aorta, né, dorsal, na região anterior, né? Então ele começa lá na hemocela, da cabeça, né, e vai até a parte mais traseira, né, posterior do animal, então vai da região anterior para posterior. Ele tem uma grande estrutura que a gente chama da hemocela abdominal, né, que é onde retorna através onde o sangue retorna, através das hóstias, né, nas paredes dos órgãos e volta a circular no corpo do animal, né. Então, nos crustáceos, a gente tem essas hemocelas mais restritas, as cavidades mais restritas, né, e a hemolinfa retorna para o coração por um vaso ventral, né. Então, enquanto nos insetos só tem esse vaso dorsal, nos crustáceos a gente vai ter um vaso ventral, ou seja, na parte de baixo do corpo do animal, né. Outra coisa que tem uma curiosidade, então essa hemolinfa salicílica, né, o sangue dele meio amarelado, esverdeado. Uma coisa que tem uma diferençazinha da circulação dos crustáceos para insetos quelicerados é que nos insetos quelicerados o sangue só transporta os nutrientes e as excreções, né. Os gases da respiração eles circulam no corpo tanto dos insetos como dos quelicerados a partir do sistema próprio, que é o sistema traqueal, que a gente vai ver já já. Nos crustáceos não. Nos crustáceos o sistema circulatório ele também, além de transportar os nutrientes e as excreções, eles também transportam os gases da respiração. Então tem uma diferença entre o sistema circulatório dos crustáceos para os insetos quelicerados. Nos crustáceos a gente vai ter o transporte dos gases da respiração também no sangue, certo? A gente basicamente tem três tipos de sistemas respiratórios nos artrópodes: o branquial, o traqueal e o que a gente chama do filotraqueal, né? A respiração traqueal a gente tem nos insetos, nos diplópodes, em alguns carrapatos e nas aranhas, e os filotraqueais a gente tem, são estruturas respiratórias dos aracnídeos, que não tem, obviamente, a traqueal, né? Os crustáceos eles têm a respiração através das brânquias, né, que é uma adaptação que a gente já tinha visto em outros organismos, lá nos moluscos, por exemplo. Há um ambiente aquático, nos poliquetos também tem. As brânquias dos crustáceos são estruturas mais filamentosas, né, que são ricas desses vasos capilares, desses vasos sanguíneos, e que vão realizar essas trocas gasosas, né. Nos insetos e na água, né, retirar o oxigênio da água. Nos insetos, nos quilópodes, né, nesses organismos aí, a gente tem a respiração traqueal. As traqueias são tubos ocos, né, que são formados por quitina, e que partem de estruturas ao longo da superfície do tórax e do abdômen, né, são os espiráculos, né. A atmosfera ele penetra através do estruturas, parede do corpo, os espiráculos, né. Então o atmosférico ele penetra através deles, né, a parte desses espiráculos, dessas estruturas, e difunde pelas grandes traqueias, né, que se ramificam, que eles vão se ramificando, se dividindo progressivamente até atingir todas as partes do corpo do animal. Então ele tem esses espiráculos, que são essas aberturas na região dorsal, né, e a gente vai ter essas traqueias que vão se ramificando e levando
essas traqueolas levando oxigênio e retirando gás carbônico para todas as estruturas. Então é por isso que os gases respiratórios não circulam dentro do sangue, porque eles vão circular nessa rede de traqueias aí no corpo do animal, certo? E é por isso que eles têm essa diferença. Uma coisa que vale importante para a gente não confundir é que as traqueias essa respiração traqueal dos insetos não tem nada a ver com as traqueias dos mamíferos, certo? A traqueia, o órgão da traqueia dos mamíferos tem nada a ver. A traqueia do mamífero faz parte do sistema respiratório e não é como nesse esqueminha aí não. Tem várias traqueias que ramificam pelo corpo todo. Esses animais, a traqueia e suas ramificações vão levar oxigênio e retirar o gás carbônico para todas as estruturas do corpo do animal, que é completamente diferente da traqueia dos mamíferos, por exemplo. Né? As filotraqueias, o que a gente também chama de pulmões foliáceos, eles são, no caso das aranhas, né? Boa parte das aranhas, eles estão localizados, essas estruturas, essas filotraqueias, no interior do abdômen, e se comunicam com o ambiente externo através de pequenas aberturas que a gente chama de polo respiratório. Esses pulmões foliáceos, ou suas filotraqueias, são formados por lâminas do tecido onde circula a hemolinfa. Né? Então o ar atmosférico ele penetra por esses poros respiratórios, essas aberturas respiratórias, circula por essas lâminas, oxigenando a hemolinfa e dela recebe gás carbônico. Né? Então seria algo intermediário aí, seria como se fossem pequenos pulmões primitivos. Certo? Então a respiração deles tem a branquial, os crustáceos, a respiração traqueal, que tem todos os insetos, nos miriápodes, né? Em alguns cricerados, e as filotraqueias que estão presentes nos aracnídeos, né? Que seria um pouco diferente, ou seja, não teria essa ramificação que vai transportar das traqueias e traqueolas, né, para todas as estruturas. Eles aí vão ser como é que chama? O termozinho sumiu na minha cabeça. Vão ser circundados pela hemolinfa, né, e vão fazer essa troca de gases através da hemolinfa que está circulando de forma aberta. Né? Então é a hemolinfa que vai distribuir nesse caso. Com relação ao sistema excretor desses animais, a gente tem três tipos, né, de excreções. As glândulas antenais ou verde, os túbulos de Malpighi e as glândulas coxais. As glândulas antenais ou glândulas verdes, elas estão presentes, são típicas dos crustáceos. Né? Cada um tem duas glândulas antenais, né, que são presentes no animal, né? E delas sai um tubo com a extremidade fechada e outra que se abre em um polo excretor na base da antena. Né? Então, em cima da base da antena, vocês podem ver aí, vai ter a liberação das excretas desse animal. Né? Essas partes diferentes que filtram, né, a hemolinfa. Né? Então, essas glândulas verdes elas vão filtrar a hemolinfa e vão lançar a ureia, a excreção, né, que geralmente é a amônia e a ureia. Né? Então elas jogam as excretas dele para você fazer xixi na cabeça dele. Né? Os túbulos de Malpighi são os túbulos que estão presentes nos insetos e alguns aracnídeos, né? Não em todos eles. Os túbulos de Malpighi eles ficam mergulhados na hemocela, né? naquela cavidade, né? abdominal, em contato direto com a hemolinfa que está circulando lá na hemocela, nas lacunas, né? Fora dos vasos sanguíneos, né? E uma da extremidade é fechada e outra se abre na região mediana do intestino. Então eles filtram, os túbulos Malpighi eles filtram a hemolinfa e quando eles removem as excreções, que é principalmente no caso do ácido úrico, né? Os crustáceos era a amônia e a ureia, aqui neles é o ácido úrico, o ácido úrico é lançado no intestino e eliminado junto com as fezes lá na região que a gente chama da cloaca. Né? Então já tem uma diferença aí. As glândulas verdes elas liberam diretamente para fora, para os tubos. Já os túbulos Malpighi eles jogam para a porção final do intestino, sendo eliminada lá do corpo do animal. A parte da cloacazinha dele, certo? A gente chama de cloaca quando tem a saída do sistema digestório, a saída do sistema excretor e às vezes do reprodutor. As glândulas coxais, que são presentes
presentes nos aracnídeos, são tipos de aracnídeos, eles se localizam no cefalotórax deles, na região abdominal, no cefalotórax, e área epitelial através de poros, né? Junto à base das patinhas deles, das bases das coxas, por isso que chama de glândulas coxais. As glândulas coxais, elas funcionam bem parecido com a estrutura aqui das glândulas antenais ou verdes, certo? A diferença é que nas glândulas verdes, aqui na cefalotórax próximo aqui da região das antenas, né? Por isso que chama de glândulas antenais, e dos aracnídeos chama de glândulas coxais porque elas saem através das coxas no cefalotórax. Então é só uma diferençazinha aí na estrutura desses bichinhos. Com relação ao sistema nervoso e sensorial, o sistema nervoso do artrópode, é formado por um sistema nervoso ganglionar, né? Formado por um gânglio cerebral, que está localizado geralmente na cabeça ou na porção mais anterior do cefalotórax, né? E da qual parte desse gânglio cerebral uma cadeia nervosa que vai percorrendo o corpo ventralmente, né? Tem esse cordão nervoso na parte ventral, né? E desse gânglio cerebral e da cadeia nervosa partem vários nervos que vão conectar as diferentes estruturas musculares e sensoriais, né, do sistema nervoso. Né. O sistema sensorial dos artrópodes, de forma geral, é bem desenvolvido. Né. Há estruturas sensoriais especializadas na captação de estímulos mecânicos, estímulos do tato, né, estímulos químicos, olfato, paladar, sonoros, audição, estímulos visuais. Você captam a luz, ele tem uma série de estruturas, então ele tem um sistema sensorial extremamente desenvolvido nos pelinhos, nas patas, assim, de aranha e caranguejo, aqueles pelinhos que são capazes de pelos táteis, ele consegue captar variação de temperatura, umidade, ou seja, eles têm um sistema sensorial que é extremamente eficiente, né? Por exemplo, os artrópodes vão ter um olfato, paladar desenvolvido, eles são capazes de detectar e discriminar quantidades mínimas de substâncias químicas, né, suspensas na água ou no ar. Os artrópodes são capazes de comunicar-se por meio de substâncias, por feromônios, substâncias do odor, eles conseguem se comunicar através disso. Então, por exemplo, certas espécies de mariposa, o macho ele consegue detectar o odor da fêmea a quilômetros de distância. Os cientistas acreditam que insetos sociáveis, como por exemplo abelhas e formigas que formam sociedades, eles conseguem reconhecer os membros da sua própria sociedade, do seu próprio grupo, a partir do olfato. Né? Os artrópodes eles são capazes de perceber vibrações sonoras pelos pelos especiais que tem pelo corpo, ou seja, eles não têm um aparelho auditivo, mas eles conseguem perceber as vibrações sonoras pelos pelinhos que estão distribuídos no corpo deles. Muitos deles têm a presença de océros, né, que detectam a intensidade, a direção da luz, mas não formam imagem. Né? Em alguns crustáceos e insetos, os olhos simples, os océros, mas tem alguns organismos que têm, como esse, que tem olhos simples, que são estruturas visuais tem uma série de lentes, né, que são capazes de formar imagem. Né? Então, aqueles que têm os océros, que são olhos bem simplesinhos, não conseguem, só captam a luz, a direção da luz. Mas tem esses que têm olhos mais simples, né? Não os océros, têm olhos mais simples, eles já conseguem formar imagem. Né? A precisão, agora, depois, certas aranhas, elas têm uma visão muito bem aguçada, né? Mesmo com olhos simples. Agora, os olhos compostos são formados por várias unidades de olhozinhos que a gente tem nos... As aranhas têm vários olhos simples, né? Por exemplo, as moscas e os insetos eles têm olhos compostos, que são formados por vários matídeos, como se fossem vários olhozinhos. Né? E cada um é dotado de sua córnea, de suas lentes, ou seja, se acredita que cada um desses mini olhozinhos capta uma partezinha da imagem total, né? E a partir daí do cérebro ele consiga, dos danos cerebrais, consiga formar algumas imagens. Ou seja, é como se fossem várias mini câmeras que no final conseguem formar a totalidade da imagem. Bom, com relação à reprodução, né, os crustáceos, a maioria dos crustáceos é dioico, ou seja, tem os machos, né,
tem a separação do sexo, né? Ou seja, tem o sexo biológico masculino e feminino, o macho e as fêmeas, né? Os machos têm geralmente apêndices especializados para transferir o espermatozoide aos receptáculos seminais das fêmeas, onde ficam armazenados, né? Os ovos eles são eliminados do corpo e ficam aderidos ao abdômen por meio de uma espécie de cola, né? Onde os espermatozoides armazenados o fecundam. Então a fecundação desses animais é externa, ou seja, o macho ele coloca os espermatozoides no receptáculo seminal da fêmea, os ovos eles saem do corpo, ficam presos no abdômen e é onde o espermatozoide fecunda. Então por isso que nos crustáceos a fecundação é externa. Em algumas espécies de crustáceos, os ovos desenvolvem-se diretamente em formas jovens, né? Semelhantes aos pais, tem desenvolvimento direto, né? Mas a maioria das espécies, outras espécies, os jovens eles passam por um ou mais estágios larvais, apresentando um desenvolvimento indireto, né? Mas todos eles têm a fecundação externa, alguns têm desenvolvimento direto, outros têm indireto. Então aí o exemplozinho aí desse camarão aí de água doce, né? A gente tem a reprodução, né? E do ovo ele sai uma larva que a gente chama de náuplio. Essa larva ela se transforma em outra larva que é a protozoa, e depois ele passa para um outro estágio juvenil, que é a mises. Depois ele passa para um estágio pós-larval até formar um adulto, ou seja, ele pode ter várias transformações, várias metamorfoses das suas larvas, né? Os aracnídeos, a maioria apresenta os sexos separados, também são dioicos. A fecundação nos aracnídeos é interna. Eles têm geralmente o padrão de corte de acasalamento, ou seja, tem um ritual para se reproduzir, e o desenvolvimento é direto, ou seja, nas aranhas, escorpiões e opiniões já sai do ovo o mini adultozinho que só vai crescer, tirando os carrapatos que tem o desenvolvimento indireto. Nos insetos, a gente tem os insetos que também são dioicos, né? Durante a cópula, o macho introduz o pênis na vagina da fêmea, onde elimina os espermatozoides. Eles passam para um reservatório que a gente chama de espermateca e eles ficam temporariamente armazenados. Então, os óvulos produzidos dos ovários eles vão percorrendo as estruturas que são os ovidutos e a gente tem a fecundação a partir daí, né? Então a fecundação deles é interna, certo? Algumas espécies elas conseguem, elas eliminam os óvulos, né? A parte menstrual o ovipositor, né? Mas tem algumas espécies que o ovo eclode dentro do corpo da fêmea, né? Então a gente diz que são espécies que são ovovivíparas, elas põem ovos, mas os ovos eclodem dentro do corpo da fêmea. O que tem mais interessante para a gente saber aqui, além da fecundação interna, é que nos insetos a gente tem tipos de desenvolvimento diferentes. A gente tem algumas espécies que muito semelhante ao adulto, né, que já tem um desenvolvimento direto, ou seja, sai do ovo, já o mini adulto só vai crescer, né? Então os insetos com desenvolvimento direto são chamados de ametábolos, que é o caso da traçazinha que está no livro. Os ametábolos, então já sai do ovo, tem desenvolvimento direto, já sai o mini adulto que só faz crescer. E a gente tem também os que chamam dos metábolos, né? Os metábolos são os que eles passam por uma série de transformações, de metamorfose antes de formar o adulto, né? Então, dentro dos metábolos, os que sofrem transformações, a gente tem os hemimetábolos e os holometábolos. Os hemimetábolos, que é o caso do gafanhotozinho aí, as formas jovens já têm uma semelhança com o adulto, e essa semelhança torna-se maior a cada muda, né? Então, o estágio de desenvolvimento dos insetos hemimetábolos a gente chama de ninfa. Então, sai do ovo uma metamorfosezinha, ele passa para um estágio de ninfa, que parece muito com o adulto, mas não é idêntico com o adulto, né? Ele sofre uma série de modificações até se tornar gradativamente o adulto, né? Então a gente diz que esse tipo é um tipo de metamorfose incompleta, ou metamorfose gradual. E os holometábolos, eles são os indivíduos que do ovo eclode um pequeno ser vermiforme, metamerizado, uma larvazinha, segmentado, sem olhos, sem asas, e que pode ou não ter pernas, né? Vai depender de espécie para espécie. Então a gente chama essa fase de larva. Depois dessa larva, ela passa por uma transformação, ela produz um exoesqueleto relativamente duro, né?
em que se transforma numa pulpa, ou que a gente chama de crisálida, e da pulpa a gente forma o adulto, que é o que a gente chama de imago, né? Então os holometábulos eles sofrem o processo de metamorfose completa, eles passam de larva, pulpa e imago, que é o adulto. Os hemimetábulos eles têm outra metamorfose incompleta, eles nascem, né, passam pelo estágio de ninfa, que parece o adulto, mas tem algumas diferenças morfológicas até formar o adulto. E os que têm desenvolvimento direto, que são os ametábulos, que não têm fases de metamorfose. Certo? Então tá aí, a gente terminou a artrópodes agora, uma aulinha um pouco mais longa. Agora só falta na próxima aula a gente deve ver os equinodermatas e a gente fecha os invertebrados. Certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Fiquem bem, se cuidem e tchau.